E hoje eu estou aqui com essa missão de trazer a ministração da palavra, compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração, acerca desse nosso tema, solidão, um tema bem profundo, né? Muito real nas nossas vidas. Todos as nossas séries, elas têm se conectado, todas as nossas séries têm falado muito aos nossos corações, têm sido de grande crescimento e profundidade na palavra. Quantos princípios temos aprendido? E eu tenho certeza que, mais uma vez, nesse tema, nessa série Solidão, o Senhor vai trazer à luz em muitos cenários das nossas vidas que nós passamos aqui, neste lugar, na América. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração acerca de solidão versus um lugar de refúgio. E eu quero compartilhar com vocês no Salmo 63, uma palavra de Davi, que por muito tempo da sua vida, por um longo período da sua jornada, ele caminhou de uma forma muito dolorida, muito perseguida. Davi, um homem que foi considerado segundo o coração de Deus, mas ele não teve uma jornada tão fácil, não foi uma jornada tranquila. Davi passou por muitas dificuldades, e esse texto de Salmo 63, ele escreve mediante a um cenário muito duro, difícil, dolorido na sua vida. E Davi diz assim no Salmo 63, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Eu Te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti, penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me, serão destruídos, descerão às profundezas da terra. Serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Salmos de Davi, falando acerca de solidão. Solidão, queridos, é um dos sentimentos assim mais difíceis que eu e você, o ser humano, pode experimentar. Porque solidão não se trata apenas de se isolar num canto. Solidão não fala de momentos em que a gente fica afastado da sociedade, ou se isola de pessoas, se afasta, se refugia. Mas solidão é de se sentir desamparado. Solidão no sentido de estar sem direção. Solidão no sentido de não ter com quem compartilhar uma dor, um sentimento, uma angústia, abrir o coração. Solidão é tão abrangente, mas parece que está tão próximo das nossas vidas, e talvez você já tenha passado por momentos de solidão
que parecia até mesmo que ninguém compreendia as suas lutas, ninguém compreendia as suas histórias, parece que ninguém entendia o seu luto, parece que ninguém entendia as suas dores, parece que ninguém entendia a sua situação. As suas palavras pareciam palavras vazias para quem ouvem, e o silêncio parece até mesmo ensurdecedor. Por que isso acontece? Porque o ser humano ele foi criado para relacionamento. O homem, quando foi criado por Deus, lá no Jardim do Éden, ele foi criado única e exclusivamente para ter um relacionamento com Deus. O Criador, através da sua criação, vinha e tinha relacionamento com Ele, todos os dias. A Bíblia fala que na viração do dia, Deus se encontrava com Adão, e ali eles trocavam uma ideia, tomavam o chá da tarde juntos, compartilhavam tudo aquilo que, os nomes que foram dados para os animais, tudo que Adão descobriu naqueles dias, ele compartilhava com Deus. Então era uma relação muito íntima. E quando essa conexão, ela é interrompida, vem a solidão. E é por vários motivos, por perda, por circunstâncias adversas. A gente sabe o contexto ali dessa desconexão no Jardim do Éden. A gente sabe que ali a desconexão com o Pai foi através da queda do homem, foi através do pecado, mas teve momentos em que o homem, através dessa queda, se sentiu totalmente solitário, afastado de Deus, em puras trevas. E olha quantas vezes nós nos sentimos também nesses cenários. Quantas vezes o nosso coração se torna assim um deserto árido, sedento por algo que o preencha, um vazio que às vezes não tem nada na sociedade, não tem nada na mídia, não tem nada nas amizades, não tem nada que preencha esse vazio da solidão, porque apenas a presença de Deus pode preencher qualquer vazio. E é acerca dessas coisas que eu quero compartilhar com vocês, através de um homem, assim como eu e você, um rei, um homem segundo o coração de Deus, mas esse homem, ele experimentou uma solidão profunda, em alguns momentos na caminhada de vida dele. Ele conheceu o gosto amargo da perseguição, ele conheceu o gosto amargo da traição, de próximos a ele, pessoas próximas a ele, o traíram, o abandonaram, pessoas de dentro de casa o abandonaram, o traíram, mas ele nunca se sentiu sozinho. E nós vamos ver na palavra de Deus, que Davi conquistou algo em Deus, que está acessível a mim, está acessível a você, está acessível a todos nós. E a grande questão nessa noite, está em nós refletirmos, o que fazer, quando nos encontramos nesse momento, nesse cenário de solidão. A grande questão que nós vamos refletir hoje, é o que fazer quando enfrentamos propriamente a solidão. Nós nos desesperamos, ou nós buscamos um refúgio em Deus? Porque a solidão é um cenário, mas há uma escolha, quando nós enfrentamos a solidão. Você se desespera, ou você busca um refúgio em Deus? Vemos tantas pessoas se perdendo no meio desse caminho, tantas pessoas perdidas e não conseguindo encontrar a saída, encontrar a luz. A depressão é algo que a solidão traz. A depressão é uma das
doenças, uma das enfermidades do século, que tem aprisionado pessoas e tem jogado pessoas num canto, isolando, colocando pessoas à parte da sociedade e enfrentando momentos de isolamento profundo, mas em muitos casos é aqui na mente. A depressão é uma situação que tem aprisionado pessoas e tem levado muitas pessoas à morte, porque não encontram esse caminho para sair de uma solidão, de uma profundeza, de um buraco que a solidão muitas vezes traz, e a gente não consegue olhar para cima e encontrar a saída. E a grande diferença entre essas pessoas que sucumbem, que perdem esses momentos de depressão ou outras doenças por meio da solidão, a diferença dessas pessoas que sucumbem para aquelas pessoas que vencem está na escolha de transformar esse cenário, transformar esse momento em um lugar de completo desespero, em um completo momento de estar perdido, não encontrar a solução. A diferença de quem transforma esse lugar num lugar de refúgio espiritual, uma busca por Deus, uma busca pelo crescimento do seu espírito, um foco no reino, um aprofundamento na palavra para discernir, para compreender o cenário que ele está enfrentando. E hoje nós vamos enfrentar esse cenário de Davi. Está à nossa frente a vida de Davi, e dela nós vamos extrair algumas preciosidades, e entendendo algumas questões na vida de Davi, lendo nas suas jornadas de provações, nós conseguimos entender um pouquinho como que ele chegou nesse lugar de ser encontrado por Deus, e Deus fala: ali está um homem segundo o meu coração, porque o coração de Deus é amor, compaixão, é paz, fruto do Espírito, caráter de Deus. Quanto nós falamos acerca do caráter de Deus? E quando ele fala, ali está um homem segundo o meu coração, é porque ele fala: Davi, é como eu sinto, é como eu gostaria que cada um de vocês fossem, segundo o coração de Deus. E como que Davi enfrentou esses momentos de solidão, nos ensinam muito, porque a solidão pode ser o nosso maior inimigo, pode ser um poço profundo de perdição, ou a nossa maior oportunidade de um crescimento espiritual, de profunda comunhão com Deus, porque a solidão tem o poder de expor as nossas maiores fragilidades espirituais, fragilidades emocionais, fragilidades relacionais, porque muitas vezes estamos no meio de uma multidão, rodeado de muitas pessoas, e mesmo assim ainda nos sentirmos solitários. Por quê? Porque muitas vezes a solidão é um estado de espírito. Solidão é um lugar que muitas vezes nós nos colocamos, por não compreender que nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. E quando tudo está bem, quando está tudo na mais perfeita sincronia, quando nós estamos cercados por amigos, por familiares, por pessoas que nos amam, quando há uma segurança, quando há uma estabilidade financeira, é fácil nós sentirmos que a nossa fé está forte, é fácil nós olharmos e ver que nós estamos estável espiritualmente, mas e quando a gente se sente como pisando numa estrada de vidro, e quando esses vidros se rompem e o chão é tirado debaixo dos nossos pés, quando nós estamos diante de um cenário de incertezas, quando estamos diante de cenários de medo, de solidão, como nos comportamos? Davi, ele experimentou essas realidades. A jornada de Davi é uma jornada em que eu extraio aqui duas ocasiões marcantes na vida de Davi. E eu quero trazer para vocês esses dois cenários. E depois desses dois cenários, nós vamos guardar no coração aprendizados de Davi,
para que nós possamos aplicar nas nossas vidas. Um primeiro cenário que eu quero compartilhar de vocês da vida de Davi é num momento em que ele está fugindo de Saul. E é Davi sozinho no deserto da perseguição. E esse contexto ele pode ser resumido em um versículo que está em 1 Samuel, capítulo 23, verso 14. Diz assim: Davi permaneceu nas fortalezas do deserto, e nas colinas do deserto de Zif, dia após dia, Saul o procurava. Mas Deus não entregou Davi nas suas mãos. Amados, Davi neste período aqui, ele era apenas um pastorzinho de ovelhas. Ele era muito jovem quando foi escolhido por Deus e ungido por Samuel para ser rei de Israel. Um chamado extraordinário, um chamado poderoso, uma unção poderosa foi derramado sobre a vida de Davi, mas ao invés de uma coroação imediata, como outros reis, que a gente vê na palavra, que quando são coroados reis, naquele exato momento ele assume o trono e começa a governar o seu povo. Davi aconteceu exatamente o contrário, porque ao invés de uma coroação imediata, Davi foi lançado numa jornada de dores, de perseguição, de provações e muita solidão. Davi, ao invés de seguir um caminho glorioso, de um rei muito poderoso de Israel, ele se torna um homem que começa a trilhar um caminho de lágrimas, de sofrimento, de perseguição, porque agora ele está diante de um rei que se torna o seu pior inimigo. O rei Saul chegou a ser o seu sogro, o sogrão do coração de Davi era Saul. Davi, ele se torna chefe do exército de Israel, logo após ele derrubar os gigantes, e ele cai nas graças do rei Saul, e ele começa a fazer parte da família. Mas devido a ciúmes e inveja, o rei Saul começa a perseguir Davi. E a partir daí, Saul, rei de Israel, passa insistentemente a perseguir Davi, desejando matá-lo. Davi passa anos e anos e anos fugindo do rei Saul. Os estudiosos falam aqui numa média entre 10 e 17 anos que Davi passa vivendo foragido de Saul, sem um lugar seguro, escondendo-se em cavernas, vivendo em terras áridas, andando pelo deserto. Davi vive momentos de extremo desespero nessa fuga de Saul. Ele sabia que a qualquer momento ele podia ser capturado e morto, porque Saul não queria jogar Davi numa prisão, ele queria eliminar, ele queria cortar a cabeça de Davi, ele queria matar Davi. E quantas vezes esse tipo de solidão, esse cenário acontece nas nossas vidas? Nós não estamos muito distantes desses cenários da vida de Davi, porque quantas vezes, em quantos momentos nós estamos numa comunidade muito grande, e quantas vezes nós sofremos algum tipo de traição de pessoas que nós confiávamos. Imagine só o impacto emocional dessa perseguição aqui na vida de Davi. Davi não tinha paz, Davi não tinha descanso, Davi sabia que a qualquer momento ele poderia ser capturado. Davi foi traído por um povo que era muito próximo a ele, um povo que estava como se guardando ele, mas aparentemente as aparências enganam. Olha só o que diz 1 Samuel capítulo 23, versos 19 e 20. Alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon.
Os caras deram a coordenada, a localização, o ponto certinho. Eles deram um share da localização atual, onde Davi estava. É como se os caras abrissem o WhatsApp e colocassem ali uma localização online, 24 horas ali, para Saul ir lá e pegar Davi. Passaram toda a localização. E no verso 20 ainda esse povo fala assim, ó: agora, ó rei, vá quando quiser. Você já sabe onde Davi está, e quando você quiser, nós seremos responsáveis por entregá-lo em suas mãos. Aí a gente para pensar, e esse povo, os zifeus, a gente já imagina, porque a Bíblia traz uns nomes tão diferentes, e a gente já logo liga esses nomes como os jebuseus, os cananeus, né? Aquele pessoal, os inimigos de Israel, a gente já associa, mas quem eram os zifeus? Zifeus eram habitantes da cidade de Zif. Os zifeus, eles pertenciam à tribo de Judá, ou seja, zifeus eram assim, ó, com Davi, fazia parte da mesma tribo, eram conterrâneos, era como mineiros e paranaenses, como paulistas e paranaenses, que ali está agarradinho, né? Mesma comunidade, falavam ali a mesma língua, estavam ali compartilhando dos mesmos ideais, da mesma tribo. Então, Davi foi compartilhado a sua localização por alguém muito próximo a ele, por um povo que estava abrigando ele. Então Davi foi traído por um povo que estava muito próximo a ele. Davi vive um tempo muito solitário, mudando de localização para que Saul não o encontrasse. E quem vive assim é nômade. Nômade, da noite para o dia, ele levanta acampamento e muda de lugares. Então Davi anda por muito tempo sem lar, sem descanso, dependendo completamente de uma provisão e de um escape divino, dependendo da misericórdia de Deus. Davi teve, ao longo dessa caminhada de perseguição de Saul, teve a oportunidade de matar Saul algumas vezes. Teve uma oportunidade que Davi entra na tenda do rei Saul. Naquele momento ali, ele tem a oportunidade de cravar uma espada no coração de Saul, mas ele fala: não, por que eu vou fazer isso? Eu confio em Deus, confio no tempo de Deus, e Deus vai fazer a vontade dele, no tempo dele. Ele se retira, mas ele tira uma amostra ali da roupa de Saul, dizendo: eu estive aqui. Então isso aqui é para provar que eu estive aqui, e a vida de Saul esteve nas minhas mãos, mas o tempo de Deus é maior do que a minha vontade. O plano de Deus é maior do que a minha vontade. O desejo de Deus é maior do que a minha vontade. Então vou continuar caminhando. E Davi dá meia volta e confia nos planos de Deus. Ele decide confiar no tempo de Deus. Davi se recusa a tomar o trono por as suas próprias mãos. Davi se coloca na posição de exclusividade, dependência de Deus. E quantas vezes nós enfrentamos perseguições como essas nas nossas vidas? Talvez nós não estamos sendo perseguidos fisicamente como Davi, mas e aí? Nós podemos ser perseguidos de tantas maneiras, né? Injustiças, talvez lá no local de trabalho, você é perseguido por um manager que não gosta muito de você. Talvez você é proativo demais e o teu manager é proativo de menos, e daí você, por ser proativo demais, o teu manager já fica enciumado e passa a perseguir você. Talvez você passa a ser alvo de invejas, talvez você é acusado de falsas acusações, talvez amigos, familiares se voltem contra vocês por causa da sua fé. Quantas vezes, quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que se convertem na sua casa, e por ser uma pessoa só, que se encontrou com Jesus, acaba sendo perseguida pelo pai, pela mãe, ou talvez pelos irmãos, talvez pela família toda, e são expulsos de casa, por amar a Deus. Não está distante
de nós essas perseguições, não está distante de nós essas violências contra a nossa alma, contra o nosso espírito. Então, esses tipos de solidão, esses tipos de caminhada estão muito próximas a nós. Ataques espirituais que nos levam a desanimar, ataques espirituais que nos levam a duvidar da nossa fé, ataques espirituais que nos levam a duvidar das promessas de Deus, ataques espirituais que nos fazem a nos sentirmos sozinhos, sem o acompanhamento de Deus, não fazem nós ouvirmos e vermos as ações do Espírito nas nossas vidas. Inúmeros momentos, e nenhum de nós está escape de passar por esses cenários de solidão, cenários de crise. Mas e aí, irmãos? Diante desses cenários, o que fazer? Qual que é a tua postura? Qual que é a minha postura? Qual que é a nossa escolha? Qual é a tua escolha mediante esse cenário? Transformar esse momento em um lugar de desespero, transformar esse momento de solidão em um cenário destruidor, ou transformar em um lugar de refúgio espiritual. É uma escolha, e você precisa refletir em uma pergunta: como você tem lidado com isso? No teu cenário de solidão, que às vezes vem na sua porta e toque, vem bater, e te joga num cantinho de solidão. Como você tem lidado com esse momento? Uma segunda ocasião é Davi fugindo de Absalão, seu filho. A solidão de Davi no deserto das decepções, mediante a cenários de perseguição, traição, sofrimentos familiares. Vamos entender um pouquinho aqui rapidamente o contexto dessa traição, porque Absalão, ele não trai o seu pai, assim, de um momento para o outro. De repente ele acorda numa manhã desejando o trono, desejando matar o seu pai. Não, as coisas não acontecem assim, de repente. Houve uma caminhada, houve algumas coisas, e o resultado dessa caminhada foram falhas familiares na vida de Davi, rancores, problemas não resolvidos. Vamos entender um pouquinho o contexto. Houve um trauma familiar, devido ao pecado de um dos filhos de Davi, chamado Amnon. Se você quiser, em casa, você pode anotar aí, 2 Samuel capítulo 13, lá conta toda a história dessa violência familiar que teve. Amnon, ele pega a sua meia-irmã e ele violenta ela, comete uma violência sexual contra ela, absurda, e Absalão descobre, e ele esperava uma atitude do seu pai, ele esperava que Davi, no mínimo, desse uma cintada em Amnon, mas Davi, ele se cala, não trata Amnon, Davi não toma nenhuma providência, e esse silêncio traz uma raiz de amargura profunda na vida de Absalão. Um segundo step depois desse primeiro, Absalão, depois desse silêncio de Davi, depois desse rancor, ele decide se vingar. O texto de 2 Samuel 13, 23 e 29, continua dizendo, nos contando essa jornada, porque depois de 2 anos de rancor, uma pessoa guarda 2 anos da sua vida alimentando esse ódio, alimentando esse rancor contra o seu próprio pai. Ele arma uma emboscada e mata o seu irmão Amnon, para vingar a sua irmã. Ele fala: meu pai não resolveu, eu vou resolver. Ele vai e mata Amnon. Absalão passa num tempo de refúgio por 3 anos, sem contato com seu pai Davi. Davi também mantém ali, caladinho, tocando a vida no reinado, e ali as coisas acontecendo na vida dos seus filhos, né?
Absalão, como um terceiro passo final dessa conspiração, ele decide tomar o trono do pai. Ele decide conspirar contra seu pai. Absalão, ele passa 4 anos conquistando o coração do povo. Absalão, ele não chega assim e expulsa o rei do seu trono do dia para a noite. Não, ele passa 4 anos assim, ó, no ouvido das pessoas, de quem estava ao redor, ganhando coração, manipulando corações, manipulando mentes. Ele se torna um líder carismático, mas manipulador. Olha o que a manipulação não causa na vida das pessoas. Através dessa manipulação, ele começou a minar a autoridade do rei Davi. Através da manipulação, ele conquistou pessoas para se voltarem contra o rei. E Absalão chega um dia depois desses 4 anos, e ele declara-se rei. Absalão se declara rei, e ele força o seu próprio pai a fugir do reino. E esse texto de 2 Samuel 15:30 nos coloca exatamente nesse momento, em que o rei Davi foge do seu próprio filho, Absalão. Diz assim: Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta, e subiam chorando. Lembra que eu falei aqui que às vezes nós podemos estar rodeados de pessoas, mas nos sentirmos ainda sozinhos, solitários? Eu imagino que Davi aqui, porque algumas pessoas saíram com ele, algumas pessoas saíram também acompanhando o rei, porque não concordavam com as atitudes de Absalão, mas Davi, num momento em que ele estava completamente se sentindo sozinho, Davi agora ele não é mais um jovem fugindo de um rei invejoso, perseguidor, agora ele estava fugindo do seu próprio filho, que queria matá-lo. Davi agora é perseguido pelo seu próprio filho. Se fugir de um rei invejoso já é complicado, já é dolorido. Imagina um filho abrir uma ferida dessa enorme na vida do seu pai, desejando matá-lo. Absalão, filho de Davi, usurpa o trono de Davi e faz ele fugir de Jerusalém, chorando, descalço, humilhado e rejeitado. Davi chega nesse momento, e esse episódio representa um dos momentos, creio eu, mais angustiantes na vida de Davi, porque agora ele está fugindo da sua própria casa, estava fugindo do seu filho, perseguição interna. O coração de um pai agora está despedaçado, o coração de um pai agora está todo quebrado, porque ele vê o seu próprio filho se levantar contra ele. Esse tipo de solidão, queridos, é um deserto muito difícil de enfrentar. Esse tipo de solidão é uma ferida muito profunda, aberta na vida de muitas pessoas. E Davi está aqui mostrando que sim, é possível transformar esse deserto, dessa solidão, num cenário diferente. Porque aqui o mais importante, eu quero conectar o Salmo 63 que nós lemos no início. Pois o mesmo meio de humilhação e dor, desse cenário, Davi encontra um refúgio em Deus. Esse Salmo 63 foi escrito nesse cenário de fuga de Davi do palácio, sendo perseguido pelo rei. E Davi separa um tempo e ainda escreve essas palavras. Davi machucado, humilhado, traído, com uma ferida enorme aberta na sua alma, nos seus sentimentos, ele não perdeu a sua fé. Ele não perdeu a fé naquele em que ele confia, naquele em que ele sempre se apegou,
naquele em que ele se apegou desde quando ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhinhas, nem era ungido ainda o rei de Israel. E aqui, tudo isso é como se Davi colocasse para fora toda a caminhada com Deus, no maior cenário de perseguição que ele tinha. Toda a intensidade parece que agora veio à tona, toda a intensidade que ele tinha para oferecer a Deus, no seu pior cenário, é agora que eu vou dar o meu melhor. É como se Davi olhasse para Deus e falasse: Deus, eu não tenho mais nada, Deus, eu estou no meu pior momento, Deus, eu estou no mais profundo vale, eu estou aqui no meu maior momento de solidão, de tragédia, mas a minha confiança está no Senhor, os meus olhos estão no alto do monte, aonde vem o meu socorro. Davi se encontra neste momento, escrevendo esses salmos, nesse cenário. Amados, Davi nos mostra que a solidão pode vir por perseguições externas, como Saul. Davi nos mostra que a solidão pode vir por perseguições internas, assim, de dentro das nossas famílias, de cenários que de repente acontecem sem a gente menos esperar, de quem a gente menos espera vir a algo, e esse cenário de solidão vem bater a nossa porta. Mas nos dois casos, meus irmãos, nos dois cenários, Davi encontrou refúgio em Deus. Davi não deixou nenhuma ponta solta, dizendo que, nesse cenário aqui, dá para se entregar completamente à solidão. Aqui, mais ou menos, nessa profundeza, sim, nós podemos nos colocar num momento de profunda solidão, porque aqui, porque ali, não. Nos dois cenários, ele se coloca na posição de levantar um altar de adoração a Deus. Ele encontra refúgio em Deus. E a realidade é que todos nós, meus irmãos, enfrentamos cenários de desertos, de solidão. Mas o que determina esse cenário, a saída desse cenário, o que determina não é se nós evitamos passar por deserto, ou nós evitamos passar por momentos de solidão, mas sim como nós vamos reagir nesses momentos de solidão, nesses momentos de profundo vale. O que determina é como nós reagimos mediante a esses cenários. Porque a solidão pode ser um fardo esmagador para muitos de nós, ou pode ser uma oportunidade tremenda de um crescimento espiritual profundo. Há uma escolha que a gente pode fazer num cenário de solidão. Ou nós nos entregamos a um cenário de desespero, ou nós nos rendemos completamente aos braços do Senhor. A escolha está na nossa frente, porque Davi, ele experimentou as mais profundas rejeições, abandonos, perdas e incerteza. Mas foi nesse cenário de solidão que Davi encontrou a mais profunda comunhão com Deus. Você consegue imaginar? Não parece loucura? Não parece algo inimaginável? Alguém, mediante a esse cenário de completa exaustão física, emocional, abandonado por parentes, por filhos, rejeitado, traído, expulso do seu próprio lar. Não parece loucura alguém escrever palavras de tanta adoração, tanta profundeza espiritual, num cenário de isolamento? Mas é nesses cenários, Davi está dizendo para nós que nesse cenário de isolamento, que ele descobriu a verdadeira companhia. Nesse cenário de isolamento, ele descobriu que ele não estava verdadeiramente sozinho. Ele poderia estar sozinho humanamente falando. Ele poderia estar sozinho de companhia,
de pessoas, de servos, de escravos, de quem quer que for, mas ele tinha completa confiança de que Deus estava ali. Deus estava com Davi muito mais próximo a ele do que muito antes estava. Neste cenário, Deus se esteve presente na vida de Davi muito mais fisicamente, espiritualmente, fortalecendo Davi do que nunca antes. E a lição para nós é que Deus nunca nos abandona. Não estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. E eu aprendo algumas lições aqui que eu quero compartilhar com vocês, porque a solidão desperta uma sede por Deus. A solidão desperta um clamor por socorro que vem só do alto. Davi poderia clamar por uma ajuda militar. Davi poderia clamar pelo seu exército. Vem me socorrer, eu preciso de ajuda, vamos combater. Mas a sua maior necessidade não era um exército. A maior necessidade de Davi era da presença de Deus. Eu aprendo com Davi que sozinho, no calor do deserto, com os pés machucados, ferido na caminhada, Davi percebe que a sua alma estava seca, exausta e sedenta. Mas, lendo a palavra, nós percebemos que ele não estava seco, exausto e sedento por poder, mas pela comunhão com Deus. Olha só o que diz Salmos 42, versos 1 e 2. Davi escreve isso mediante as perseguições. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aí olha a sede de Davi. Quando poderei entrar para estar na presença de Deus? Essa era a sede de Davi. A sede dele não era por poder, era pela comunhão com Deus. Eu aprendo com Davi que no deserto da solidão revela realmente o que importa. A solidão nos leva a um clamor mais profundo, e isso que é o que importa. A solidão nos ensina a depender somente de Deus, porque Davi perdeu tudo. Davi perdeu o trono, companhia, perdeu tudo menos a presença de Deus. E eu entendo aqui que a graça de Deus vale muito mais do que qualquer posição humana, do que qualquer riqueza ou qualquer companhia humana. Na solidão, Davi descobre que Deus é suficiente. Não é a companhia de alguém que está ali, ombro a ombro. Não é uma companhia de alguém para colocar a cabeça no ombro e chorar, abrir o coração, dizer palavras de ser afagado. Mas Davi descobre que Deus é suficiente. Porque ele diz no Salmo 63, verso 3, a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Em nenhum momento, não tem um salmo na Bíblia escrito por Davi, que Davi está praguejando, que Davi está amaldiçoando alguém, que Davi está amaldiçoando alguém, mesmo alguém, sangue do seu sangue, que usurpou o seu trono, matou um dos seus filhos, e agora quer matá-lo. Não tem um salmo em que Davi abre a sua boca para murmurar. Em muitos momentos da vida, a solidão é colocada nas nossas vidas para mostrar que o nosso único apoio é aquele que não falha conosco. Amigos podem partir, familiares podem nos trair, mas a graça de Deus permanece fiel em todos os cenários. Eu aprendo com Davi que a solidão pode se transformar em refúgio, porque quando Deus se torna o nosso esconderijo. Salmos 63, verso 7, porque tu tens sido o meu auxílio, às sombras das tuas asas, eu canto jubiloso. Eu canto jubiloso na sombra
das asas do Deus Altíssimo. Os meus olhos naturais, os nossos olhos naturais, a sociedade diz que estar sozinho é uma fragilidade. A sociedade nos diz que estar sozinho é um sinal de vulnerabilidade. Então você precisa estar conectado com alguém, você precisa fazer parte de clubes, você precisa estar andando 1+1, você precisa estar falando com alguém, se comunicando com alguém, mas no mundo espiritual, a solidão nos leva a um refúgio mais seguro, que são os braços de Deus. Não tem cenário de solidão quando a nossa mente espiritual busca socorro do alto. Davi estava à sombra do Altíssimo. Davi não se sentia sozinho. Davi escreve o Salmo 23, verso 4, dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Olha a confiança de Davi, mediante esses cenários da vida, que volta e meia vem bater na nossa porta. Eu aprendo com Davi que Davi não buscava distrações. Davi não tentava preencher esse vazio, essa solidão, lá debaixo de uma sombra no deserto. Davi não procurava preencher vazios com coisas externas. Ele se volta completamente para Deus. Quando nós enfrentamos todos esses cenários de solidão, esse cenário de solidão não precisa ser um cenário de morte, mas pode ser um altar de adoração ao nosso Deus. O deserto não é um lugar de destruição, é um lugar de encontro com Deus. E essa é uma escolha que está à nossa frente, nesses cenários. E muitas vezes nós, com a nossa mente humana, nós buscamos saídas humanas. Nós procuramos companhias humanas para evitar a solidão, ou até mesmo para sair da solidão, saídas humanas que se tornam uma busca desesperada por companhia. Aí nós nos deparamos com outro problema, porque as companhias são pessoas erradas, porque quando nós buscamos o errado no lugar errado, nós encontramos coisas erradas, relacionamentos tóxicos. Aí vem muita reclamação, vem murmuração, vem vitimismo. Por que me abandonou? Eu estou solitário. Isso, aquilo. Vitimismo, murmuração. Quando buscamos escapes, jeitinhos para evitar a solidão. São distrações vazias. Quando buscamos preencher esses nossos momentos de solidão com redes sociais, com vícios, com entretenimentos, são distrações passageiras. Esse vazio vai continuar ali, porque só preenche esse vazio da solidão a presença de Deus. Davi nos ensina que o caminho certo é buscar Deus intensamente, porque só Ele preenche a verdadeira sede da alma. Davi diz, Salmo 63:1, que nós lemos: a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Davi estava no deserto, no sol escaldante. A sua necessidade física naquele momento era a água. O seu corpo precisava de água. Saia no sol escaldante. Eu tenho certeza que você já fez esse teste, de ir trabalhar, achando que você poderia passar um dia de trabalho sem uma garrafinha de água. Eu já esqueci a minha algumas vezes. Passei um aperto. Passei sede, meu corpo exigiu. Imagine Davi fugindo pelo deserto, no sol escaldante, do deserto de Judá, naquela região árida, seca. A necessidade mais urgente dele qual era? Água. Mas olha que loucura. Olha o coração de Davi. Olha o coração daquele que foi considerado segundo o coração de Deus. A necessidade física dele, é lógico, era a água. Não. Ele diz, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Eu entendo aqui e aprendo com Davi que sede de Deus é uma prioridade espiritual, acima de qualquer necessidade física.
Muitas vezes nós buscamos resolver as nossas carências, buscando atender às nossas necessidades humanas, materiais, antes de buscar a Deus, antes de recorrer ao mundo espiritual para resolver os nossos problemas. E Davi inverte toda essa lógica. Salmos 34:10, os que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Qual tem sido a sua maior sede? Qual tem sido a sua maior busca? Qual tem sido a sua maior corrida nessa terra? Por conforto? Por aceitação de alguém? Por segurança? Ou é da presença de Deus? Qual tem sido o maior tempo que você... Olha que loucura isso, muitas vezes eu entro em crise comigo mesmo, porque muitas vezes nós gastamos do nosso tempo, 24 horas que Deus nos dá, nós gastamos muito mais tempo com a nossa barriga. Nós falamos, o Fred traduziu, não conseguiu traduzir, para o domingo passado, umbigo, eu falei umbigo, né, mas é a barriga. Muitas vezes nós gastamos com o nosso eu, com o nosso ventre, com o nosso ego, muito mais tempo do que nós deveríamos gastar com o mundo espiritual, com as coisas espirituais, com o reino. Nós gastamos muito mais com as buscas naturais para um conforto, para aceitação, do que a busca espiritual, no qual vai trazer crescimento espiritual. A nossa busca tem sido mais por coisas terrenas do que por coisas espirituais. E muitas vezes eu entro em crise porque está certo, é legítimo nós corrermos atrás do sustento, do pão, mas a nossa busca também tem que ser pelo espiritual, a nossa busca tem que ser também pela palavra, por crescimento, por espalhar o Evangelho está aí para nós pregarmos, para nós espalharmos as boas novas. Jesus disse, Deus deu uma missão para nós: ide pregai, ide pregai, ide pregai. Mas muitas vezes nós estamos gastando muitas horas do nosso dia com o nosso ventre. E o ide pregai fica por um tempo off que a gente tenha, um tempo livre, talvez para o domingo, talvez ali o tempo gasto no nosso life group. Mas vocês percebem que o nosso tempo para se gastar no reino, para as coisas de Deus, tem sido uma pequena porção, do qual deveria ser a maior porção. E eu tenho buscado a Deus, que a maior sede da minha vida seja pelas coisas espirituais, e não seja pelas coisas humanas. O Salmo 63, ele é muito profundo. Ele está escrito nesse cenário de Davi, um cenário de desespero. E se a gente pegar esse Salmo 63 e a gente passar corrido, como se a gente precisasse bater uma meta do dia de ler a palavra, quem está aí no plano de leitura anual da Bíblia se depara com o Salmo 63, e às vezes eu vou ler rapidinho porque eu tenho que ir para o trabalho. Você passa e você não olha a profundidade, porque Davi, ele escreve esses salmos nesse cenário, fugindo de Absalão. E eu quero convidar vocês a ler novamente, a ouvir esse salmo, a ouvir esse Salmo 63, mas com esse entendimento dessa perseguição que Davi estava sofrendo, porque é nesse cenário de perseguição, Davi fugindo do palácio, do seu filho que queria matá-lo, ele para um tempo e escreve esses salmos. E eu quero convidar vocês, para finalizar, a fechar os olhos nesse momento, que eu vou ler numa versão que eu particularmente, eu amo ler a palavra de Deus. Eu leio na versão internacional, mas essa versão da mensagem eu amo ler, porque ela traz uma clareza assim muito mais profunda. E eu te convido a fechar os olhos e levar o seu pensamento a imaginar a vida de Davi, lá no deserto. Ele acaba de sair do palácio, fugindo, descalço, rejeitado, chorando, porque o seu filho Absalão
quer matá-lo. Ele usurpa o trono, expulsa Davi do seu reinado, e ele agora foge pela porta de trás do palácio, chorando, desesperado, correndo por um abrigo, porque o seu filho o perseguia. E ele, por um momento, ele para, e ele escreve essas palavras. E você mentaliza aí, Davi, o homem segundo o coração de Deus, mediante esse cenário, escrevendo essas palavras: Tu, ó meu Deus, não consigo me cansar de ti, tenho grande fome e sede de Deus, ao viajar por terras secas e exaustivas. Então aqui estou, no lugar da adoração, de olhos abertos, bebendo da tua força e bebendo da tua glória. Eu, em teu generoso amor, finalmente estou vivendo. Meus lábios transbordam de louvores como fontes. Eu falarei bem de ti enquanto eu respirar. A ti eu erguerei os meus braços. Eu fico completamente satisfeito, como se eu estivesse diante de um fino banquete. É tempo de louvar em voz alta. Se eu estou sem sono à meia-noite, passo as horas em gratificante reflexão. Sempre me defendeste, por isso estou livre para correr e para brincar. Eu agarro-me a ti para salvar a minha vida, e tu me seguras firme e me sustém. Os que estão lá fora para me pegar terão um triste fim, estão destinados à morte, prestes a ir às profundezas. Eles morrerão de morte violenta, serão devorados por chacais, membro a membro. Mas o rei está contente com o seu Deus. Seus verdadeiros amigos espalharão alegria, enquanto os comentários maldosos serão calados para sempre. Amados, você consegue imaginar o coração de um homem escrevendo esses salmos nesse cenário que Davi estava enfrentando? Esse é o coração do homem segundo Deus. Esse é o cenário em que nós devemos nos encontrar diariamente, quando estamos mediante a um cenário de solidão, de tristeza, de amargura, onde os desertos da vida vêm à nossa frente. Davi, ele não clama por vingança em nenhum momento, mas ele clama pela presença de Deus. Davi, ele entende que a maior necessidade do seu coração não é sair do deserto, mas é encontrar Deus no meio do deserto. Diante dessa amarga solidão, ele olha para o alto e diz: Senhor, eu reafirmo a minha fé, a minha confiança está no Senhor. É do alto do monte que vem o meu socorro. Mesmo sozinho, ele busca a presença de Deus. O maior desejo de Davi não era pelo conforto do palácio, mas era pela comunhão com Deus. O maior anseio de Davi não era pela coroa, mas era pela presença de Deus. O maior bem que Davi tinha não era a sua própria vida, mas era a graça de Deus que foi derramada sobre a vida dele. A pior situação, o pior momento na vida de Davi fez ele deixar fluir da vida dele o melhor que ele tinha. Que nós possamos, amados irmãos, no nosso pior cenário, no nosso momento maior de solidão e tristeza profunda, deixar fluir de nós o melhor de nós. E o melhor de nós que nós temos é a presença do Espírito Santo que habita em nós. Não é as nossas posses, não é as nossas riquezas, não é a força dos nossos braços, não é a nossa mente humana, não é o nosso jeitinho, mas é a presença daquele que nos capacita diariamente. A solidão não é o fim, é onde Deus nos molda, é onde Deus quer nos usar.
Se agarre em Deus, se agarre em Deus, se agarre em Deus, porque só Ele pode transformar o deserto da sua solidão num refúgio de vitória. Amém, igreja? Eu gostaria que você colocasse de pé, que você se colocasse de pé nesse momento, e eu quero orar com vocês, e nós vamos participar da ceia do Senhor. Espírito Santo, nós clamamos a Ti, que nós possamos, Pai, nesses momentos de deserto, de solidão, nesses momentos em que nos encontrarmos sozinhos, Pai, que a nossa busca não seja por companhias humanas, que a nossa busca não seja por dar um jeitinho nesse momento, mas que a nossa busca seja pela Tua presença. Ajuda-nos, Espírito Santo, aqui nesses momentos de dificuldades, talvez o pior dos cenários que esteja à nossa frente, o deserto está à nossa frente, mas que nesse deserto, a maior revelação que nós possamos encontrar seja a revelação da Tua palavra, que nós possamos nos agarrar a ela, que nós possamos entendê-la, que nós possamos mergulhar nela, porque a Tua palavra é aquela em que nós encontramos refúgio. Na Tua palavra nós encontramos a companhia ideal. Na Tua palavra nós encontramos a saída. Na Tua palavra nós encontramos a luz para a escuridão. Muitas vezes nós estamos num deserto, num momento de solidão, aonde os nossos olhos não enxergam nada à nossa frente, mas a Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é aquela que guia os nossos passos. Luz para os nossos passos é a Tua palavra, e que ela seja muito viva nos nossos corações. Espírito Santo, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, que mediante a esses cenários nós possamos levantar refúgios de adoração a Ti, que nesses lugares de solidão possamos encontrar a Ti e deixar que o Senhor se revele profundamente em nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.